Olá, graça e paz. Estou fazendo meus estudos diários aqui na palavra. Estou fazendo o estudo em cima do livro de Números, no princípio, né, da história do povo de Israel, nesse trajeto aqui, nesse trecho que eles ainda estão na parte do deserto, estão na parte do aprendizado, na escola que o deserto gera nas nossas vidas. E quando nós chegamos aqui no capítulo 16, nós observamos o povo se levantando contra o chamado de Arão, contra o chamado de Moisés. Nós observamos que a Bíblia traz a rebelião de Corá, de Datã, ou Coré, né? Coré, Datã e Abirão. Nós observamos que eles juntam 250 homens ali e se rebelam contra aquilo que Deus havia colocado sobre a vida de Moisés e Arão. Nós observamos aí na sequência desse texto que eles fazem uma prova diante do Senhor, né? Fazem como uma disputa para ver se realmente Deus havia os escolhidos, até para colocar à prova realmente seu chamado e para testificar diante do povo, né? Diante desse povo rebelde, que mais uma vez estava se levantando contra aquilo que Deus estava fazendo, não somente na vida deles, mas através da vida dos seus irmãos ali, que estavam se dedicando em oração, se dedicando em trabalho, dedicar a vida em prol do povo, e mesmo assim o povo insatisfeito, né? Tão atual, tão contemporânea essa história. Quando nós chegamos aqui no versículo 36, vamos ler um pouquinho mais para frente, do capítulo 16, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Dize a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome os incensários do meio do incêndio e espalhe o fogo longe, porque santos são. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra a sua própria vida, deles se façam lâminas para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante ao Senhor, pelo que santos são e serão por sinal dos filhos de Israel. Eleazar, o sacerdote, tomou os incensários de metal que tinham trazido daqueles que foram queimados e os converteram em lâminas para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho que não for da descendência de Arão se achegue para acender o incenso perante ao Senhor, para que não seja como Coré e o seu grupo, como o Senhor lhe tinha dito por Moisés. Quando eu li esse texto aqui, eu vi que a prova do Senhor, né, diante aquela disputa, como eu citei agora há pouco aqui, para testificar o chamado deles, foi feito, né, uma prova em cima de incensários, para que a fumaça que subisse, aquilo que Deus recebesse, que colhesse e chegasse com um aroma de incenso suave, adoração ao Senhor nesse momento, né, relatado dessa forma assim, seria a testificação daquilo que realmente, daqueles que realmente Deus havia escolhido. E testificou o chamado daqueles que o Senhor havia colocado, né, sobre Arão, o chamado sacerdotal dele, da sua família subsequente, e assim como Moisés também, o libertador, né, aquele que foi levantado. E quando chega nesse trecho aqui, eu acho interessante que aqueles incensários que não foram recebidos, os incensos que não foram recebidos, o povo ele foi recolhido, pagaram com sua própria vida essa desobediência, essa rebelião diante do Senhor. E os equipamentos, os acessórios, eles ficaram ali, esses incensários. E a Bíblia diz aqui que eles se tornaram lâminas e foram colocados diante do altar, diante do local onde deveria ser feita a adoração. Eu perguntava, mas por que o Senhor permitiu que esses equipamentos, né, essas até podemos falar como joias, né? São incensários de metais preciosos. E por que Deus permitiu que fosse colocado ali? Ele ministrou algo no meu coração, um ensinamento muito precioso em relação aos pecados, às nossas falhas, aos nossos erros, e como elas deixam marcas nas nossas vidas, como elas deixam rastros daquilo que outra hora nós estávamos cometendo, estávamos induzindo e conduzindo as nossas vidas. Mas por que essas marcas ficam se o Senhor ele nos perdoa e nos conecta novamente à vida eterna através do Senhor Jesus e tudo mais? Ele me falava que é necessário essas marcas elas tornam-se necessárias para que elas sirvam de testemunhos e para que nós lembremos daquilo que nós passamos e que o povo que está ao nosso redor também possa lembrar e possa entender aquilo que nós passamos para que não volte a repetir. Então, as marcas dos pecados, elas ficarão expostas, servindo de testemunho para que outros que venham após as nossas vidas, eles consigam aprender e não caiam no mesmo erro, na mesma cilada que nós caímos. E nós podemos trazer para as nossas vidas. Quais são as marcas que você já deixou através das suas falhas, dos seus erros, dos seus pecados, que podem impulsionar e podem cuidar de pessoas? E quais são as marcas, erros e pecados que as outras pessoas fizeram ao teu redor e fica de aprendizado para a tua vida, ou melhor, para as nossas vidas? Precisamos aprender, assim como diz um ditado secular aqui, popular, né? O sábio ele aprende com o erro dos outros. E eu acredito que se nós pudermos contextualizar para um ditado popular, né, com a sua permissão fazer isso aqui em relação às Escrituras Sagradas, o que nós podemos aprender com as marcas dos pecados, com os testemunhos, com aquilo que os outros fizeram contra o Senhor, contra a vida social e tudo mais. O que nós podemos aprender?
as pessoas que cercam você, que estão à tua volta, e quais são os ensinamentos que as falhas e os erros deles têm deixado para sua vida. E melhor, será que você tem aprendido com os erros dos outros ou prefere você mesmo estar errando, você mesmo estar falhando, pensando que por muitas vezes o pecado que nós, de forma pessoal, vamos cometer e terá uma punição menor, terá uma consequência menor diante do Senhor. Pensa nisso, grandes coisas o Senhor tem para fazer, tem para entregar nas nossas vidas, e nós, diante do Senhor, nós só temos duas fases, duas etapas. Ou nós estamos sendo abençoados, ou nós estamos sendo ensinados pelo Senhor. Pensa nisso, que o Senhor possa abençoar poderosamente a sua vida. Até já.